Olá, meus irmãos, saudações em Cristo, aqui no nosso canal Josué de Azevedo Oficial. Eu quero, dentro da palavra de hoje, claro, além dos cursos que damos a respeito da técnica de ensino, sobre preparar sua revista escola dominical, vamos fazer uma abordagem pequena, mas acredito que vai estar ajudando os nossos professores da EBD. Eu quero, antes, porém, deixar o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, quero desde já parabenizar os professores que são dedicados, que leem a sua lição e preparam com muita dedicação, realmente, e cuidado para lecionar todos os domingos da nossa EBD. Então, parabéns a todos os professores. Quero, porém, começar dizendo o primeiro ponto da nossa conversa, eu vou assim dizer: técnica de ensino. O que é a técnica de ensino? A técnica de ensino são recursos auxiliares e a maneira de utilizá-los para a efetivação da aprendizagem pelo aluno. É um recurso didático de que o professor se serve para efetivar o momento ou parte do método na realização da aprendizagem. Compreende-se que as técnicas de ensino, elas podem ser individualizadas, é a primeira, socializadas, e a terceira são socio-individualizadas. Bom, cada uma delas tem um objetivo. A primeira, individualizada, ela é uma técnica que objetiva promover o contato direto entre os alunos para a discussão de um dado conhecimento, contribuir para a socialização dos alunos e criar atitudes mais científicas e objetivas sobre a realidade. Bom, claro, isso está dizendo como um todo, mas na escola dominical nós podemos assim trabalhar o contato do aluno em relação à leitura bíblica, às exposições teológicas. Então isso é importante. O segundo ponto seria socializadas. Essa socializada, ela tanto serve para o ensino diário, como nós estamos trazendo também para a nossa escola dominical. Socializadas, o principal objetivo do método de ensino socializado é o trabalho em grupo, visando a interação social e mental que advém dessa forma de trabalhar. Por essa metodologia, a preocupação maior, nesse caso, está na integração do educando ao meio social, além da necessária troca de experiência, tanto em níveis cognitivos como afetivos. Então, nós temos a questão cognitiva, que trabalha a questão do conhecimento, do raciocínio, e também temos a questão afetiva, o contexto socializado, não é? O contexto que chega próximo de um ao outro, ou seja, fazer com que aquele grupo que estuda a palavra de Deus, eles não venham somente ser alunos, mas venham ser, de fato, uma unidade fraterna. Já o terceiro ponto, que é o sócio-individualizada, a estratégia de ensino, ela combina as duas atividades, tanto individualizadas como socializadas. A individualizada e a socializada alternando em suas fases os aspectos individuais e sociais. Então, nós temos aí, nesse caso, a observação das duas acima, agrupada numa terceira. Então, esse é um ponto importante em relação à técnica de ensino. Bom, a técnica de ensino, ela vai fazer uma abordagem de comunicação oral. A comunicação ela é importante entre o professor e o seu aluno, e ao mesmo tempo aquela questão do feedback, de você falar e você receber a informação. A comunicação é um fator preponderante nas relações entre os seres humanos. Isso aí já está mais do que cientificamente comprovado. No mundo moderno, ainda mais que no passado, todos os atos sofrem a influência dos indivíduos, bem como a cooperação e o entendimento entre os homens estão inteiramente ligados à capacidade de se comunicar. Então, a comunicação ela é importante. Então, de fato, você tem que fazer a abordagem, como vai chegar essa informação, esse conhecimento ao seu aluno no momento da sua abordagem do assunto
alusivo à revista da IBD. Bom, conceito de comunicação. O conceito de comunicação é o processo pelo qual os homens se relacionam, transmitindo e recebendo ideias, impressões e imagens. Então a questão aqui, ela vai muito mais além do que somente palavras. As impressões e imagens também é um meio de comunicação. A nossa comunicação ela pode ser falada, escrita e gestual. Pode ser falada, escrita e gestual. Claro que existe métodos diferenciados em relação a isso que eu estou dizendo. Hoje nós temos, enfim, uma série de contextos relacionados à nossa comunicação hoje. Tipo de linguagem no campo da oralidade. Eu quero destacar aqui, não estou falando sobre todas, mas daquelas que, na verdade, a grosso modo, são importantes. Nós temos aí a linguagem culta, que fala da linguagem aquele que está relacionado ao dicionário, aos manuais gramaticais. Nós temos a grupal, que pode ser gíria ou técnica. Não estou dizendo que você tem que falar gíria na IBD. Eu estou mostrando que são tipos de linguagem. A culta, a grupal que você tem, a técnica também. Por exemplo, o médico tem uma linguagem, o advogado tem um tipo de linguagem. Então, quer dizer, existe um tipo de linguagem como na questão técnica. Terceira, nós temos a vulgar, que é extremamente fora do padrão gramatical, que faz parte da fala dos analfabetos, dos semi-analfabetos ou de pessoas desestruturadas, né? Infelizmente, é o que nós temos. Mas pode ser bem abordado, bem trabalhado, essa pessoa no seu nível de educação. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, existe uma série de fatores benéficos que ocorrem para a vida desse ser humano, principalmente a questão da linguagem. Não é? Então nós temos aí a linguagem vulgar. Quarto, a coloquial, que compreende a linguagem informal, popular, que utilizamos frequentemente em situações informais do dia a dia, uma conversa entre amigos. E nós temos a quinta, a regional, que é uma linguagem que possui o certo sotaque dos lugares, né? No Brasil, por exemplo, ele é enorme. Nós temos aí uma série de sotaque, né? Do norte a sul do país nós temos, mas entendemos claramente o português de cada região, claro, com seus costumes e com a sua forma de fala, né? De linguagem. De sotaque, melhor dizendo. Elementos imprescindíveis à comunicação. Nós temos aí esses elementos que são imprescindíveis. Eu estou sendo um pouquinho, assim, um pouco mais rápido por causa do tempo e a importância, didaticamente também, de o aluno ou a você que está me ouvindo, que é o meu amado professor, também ter cuidado e já ir assimilando. E pode depois, pontualmente, não é, você buscar isso relacionando ponto a ponto. Claro que eu vou deixar também à disposição no meu blog. O blog é uma coisa assim mais antiga, mais arcaica, mas como ainda está funcionando o nosso blog, você vai lá, Josué Azevedo, blogspot.com, você vai encontrar também essa informação por lá, tá ok? Então, elementos imprescindíveis à comunicação, nós temos aí o transmissor, o receptor, a mensagem, canal, e-mail, nesse caso, e o código. O transmissor é o elemento que transmite a mensagem, o receptor é aquele que recebe a mensagem é o conteúdo a ser transmitido e recebido, o canal é o meio utilizado para se transmitir a mensagem. Qual é o meio utilizado para se transmitir a mensagem? Pode ser a Bíblia, pode ser a revista, pode ser, enfim. Então, existe o meio. O código, linguagem utilizada para se comunicar. Esta deve ser comum para que seja efetivada a comunicação. Então, outra coisa importante, uma linguagem utilizada para se comunicar. Qual é a linguagem? A linguagem cristã tem um modelo, tem uma forma. Então, todo esse contexto é importante. Eu aconselharia o professor de escola bíblica dominical cristão evitar realmente determinado tipo de linguagem que não vai acrescentar justamente na vida devocional e espiritual dos seus alunos. Característica da voz, uma outra coisa importante, emissão dos sons. Muitas vezes nós sofremos com isso das nossas igrejas, até porque nem todas as igrejas possuem sala para ocupar os alunos com os seus professores e às vezes eles dão as lições no ambiente realmente da nave da igreja. Então a importância da tonalidade da voz. Tem professor que às vezes parece que está pregando, nada contra as pregações, mas importante que ele na hora, ou a professora na hora, utilize uma forma de linguagem objetiva, equilibrada, que alcance, nesse caso, todos os alunos que ali estão aguçados, prestando atenção na sua aula. Bom, aspecto que nós vamos destacar aqui, característica da voz.
tonalidade, grau de equidade, não é? Gravidade da voz, grave ou agudo. Nós temos inflexão, modulação da voz, que seja variação do tom, timbre, qualidade do som, que permite distinguir as vozes, e ênfase, a variação da intensidade da voz, às vezes por uma palavra. Isso é importante, é também até um método na hora da técnica de ensino. Né? Agora, o que é importante é o professor ter muito cuidado com essa questão do timbre da voz, às vezes imitando esse ou aquele. Então, cuidado com essas coisas para que você não venha, de alguma forma, ao invés de estar chamando a atenção dos seus alunos, você pode estar afastando seus alunos. Tem alguns alunos que têm dificuldade com essa questão. Então, o que é importante? Saiba a tonalidade da sua voz, ou como você levar o aluno a compreender. Às vezes tem gente que fala de uma maneira que parece que está brigando, mas não é isso que eu queria e tal, mas aí já aconteceu e isso gera uma série de dificuldade, principalmente uma abertura, uma barreira entre professor e aluno, tá ok? Aspectos da da expressão corporal. Outra coisa importante, as pessoas pensam que isso não é importante para o professor, claro que é. O aspecto da expressão corporal, contato visual, não é? Olhar francamente para todos os alunos, ter uma visão dos alunos de uma forma geral. Às vezes tem professor que fica olhando para baixo, às vezes fica olhando somente para a revista, e isso não é muito bom. Então, quer dizer, isso não é bom de jeito nenhum. Né? É importante que você visualize, tenha uma visão geral dos seus alunos, contemple a revista, mas também os seus alunos, de uma maneira que venha trazer essa harmonia na classe. Então nós temos aí o contato visual, a aparência, maneira de vestir-se, cuidado com o cabelo, com a barba, com o sapato, etc. Quando nós falamos isso, as pessoas pensam que isso não é importante. Claro que é. A aparência do professor, a maneira como ele chega diante dos seus alunos, perguntam se todos estão bem, como é que foi a semana, enfim. Eu penso que isso é uma forma de você já também entrar em sala de uma maneira leve e de ajudar também os seus alunos ali que são servos de Deus. Bom, nós temos a questão da aparência, a questão da postura, a posição do corpo, evitar encostar-se ou apoiar-se nas coisas, né? Dependendo da situação, não vai, como diz assim, gerar um cuidado em relação à visualização do professor e aluno. Então, busque de uma maneira que o aluno ele consiga visualizar você de uma forma objetiva e clara. A outra coisa é a movimentação, deslocar-se eventualmente, evitando permanecer muito tempo na mesma posição. Isso é bom. Por exemplo, você está ali na frente da classe e às vezes tem um espaço. Se a classe for muito grande, é claro que é uma raridade hoje nas EBDs, mas pode acontecer, e você ter que se movimentar para que o aluno lá de trás possa te ouvir. Eu não sei como é a abordagem da igreja, às vezes tem que onde é muito grande, às vezes tem até o microfone, eu não sei, mas a importância é que todos te ouçam com clareza. Então a sua postura, a sua movimentação, nesse caso, ela é muito importante. A última também, que nós temos no aspecto da expressão corporal, a questão da gesticulação. Gesticular, vocês estão me vendo aqui, ó, de vez em quando eu falo, estou aqui, porque gesticular também é um movimento, né, que você pode acontecer. Porém, você precisa ter muito cuidado. A gesticulação, o movimento adequado dos braços e das mãos, ou seja, você tem que ter cuidado e às vezes você não fazer movimento ou gesticulação que às vezes pode gerar um constrangimento, mas a gesticulação tem que ser feita com o movimento adequado dos braços e das mãos. É como se você tivesse um regendo, né? Tem lá o regente de um coral, ou de um departamento qualquer das igrejas, as pessoas estão ali regendo, ele segue o passo a passo, pelo menos é comum, não é, seguir o passo a passo, e mostrando ali de forma objetiva que ele está na frente, orientando quem está sobre a sua batuta, posso assim dizer. Tá? Outra coisa importante em relação à técnica de ensino é o bloqueio à comunicação. Nós temos aí a deficiência da comunicação humana, reside em bloqueios decorrentes fundamentalmente dos dois fatores. Claro, a personalidade e a linguagem. Nós temos aí os bloqueios devido à personalidade, são originários dos preconceitos do tipo de educação, de hereditariedade, do meio, das experiências individuais e do estado fisiológico e emocional.
Então tem isso também, é importante a gente começar a ter um cuidado em relação a isso. O bloqueio decorrente da linguagem são originário das confusões entre opiniões, descuido no emprego de palavras abstratas, os desencontros quando não se compartilham o significado das palavras, palavras ou expressões capazes de despertar antagonismo. Uma coisa importante do professor é ele, por exemplo, se ele estiver fazendo na leitura da escola dominical uma palavra que ele não conhece, ele grife aquela palavra, ou então ele entende que vai haver uma possibilidade de uma ambiguidade de interpretação, ele marcar aquela linguagem, ou melhor, aquela palavra, assim dizendo, e trazer o significado para a classe. Isso é importante. Exemplos: expressões que demonstrarem, nesse caso, dúvidas quanto à inteligência do aluno. É uma outra coisa importante. Quer ver uma coisa que as pessoas erram muito? É quem se arrisca em responder. Claro, se você fez isso e perguntou para os seus alunos quem se arrisca, quem sabe, você já gerou uma intimidade, você já gerou no aluno um temor, né? O aluno já ficou ali coagido praticamente. Quem se arrisca? Olha, então naturalmente deve ser alguma coisa difícil. Ou então, quero ver quem é capaz de responder. Olha, então são perguntas que, na verdade, o professor, de uma maneira geral, seja ele professor de escola dominical ou educador de uma forma geral, ele precisa ter muito cuidado. Então são linguagens que, na verdade, pode gerar um bloqueio, tá? Então, bloqueios de comunicação. Repetições excessivas durante a expressão oral. Nós temos visto bastante disso, quando a pessoa diz assim, ó, tá certo, tá certo, tá certo, aí fala uma coisa e tá certo, ou então ele diz, aí, ou então a expressão tá, né, então são bloqueios isso, e gera uma dificuldade na continuidade daquele raciocínio. Então as pessoas já ficam ali olhando quantas vezes a pessoa diz né, quantas vezes a pessoa diz tá, quantas pessoas vezes diz aí. Então isso é uma questão. Vocês observem como eu estou falando. Eu estou observando o tempo inteiro e estou colocando, claro, eu estou me guiando. Então outra coisa importante é você falar, ter a abordagem, na verdade, do texto, tendo uma orientação. Você tem que ter alguma coisa que te oriente, ou você saiba proceder o passo a passo. Isso também é muito bom. Bom, prosseguindo, que não é um bloqueio de linguagem, a expressão bom nesse caso, mas palavras referentes às nacionalidades, raças, religiosidade, regionalidade, biotipo da pessoa, também é um bloqueio. E fala aí negão, fala aí judeu, fala aí paraíba, fala aí baiano, fala aí baixinha, irmãzinha, careca. Então são expressões que nós não temos que falar, são expressões que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Prosseguindo, então, partindo agora para a psicologia da aprendizagem. Esse é um ponto importante, eu estou sendo um pouquinho breve, para não ficar um vídeo muito longo e aproveitarmos bem. Bom, a psicologia da aprendizagem. É fundamental que compreendamos a importância que passou a ter a psicologia para o desenvolvimento da aprendizagem. Hoje o professor ou instrutor, aquele que na verdade coordena, não é o detentor do conhecimento, mas aquele que compartilha e recebe também informações. Não é apenas um mero transmissor do conhecimento. Então nós temos aí a questão de não somente transmitir, mas também de receber. Nesse caso, através da psicologia da aprendizagem, tem que captar aquilo que os seus alunos compreendem, as suas ansiedades, predizer aquilo que os seus alunos serão capazes de cumprir, para poder, então, transmitir conhecimento, modificando assim o comportamento da sua classe. Então, nós temos aí a questão, mais uma vez, do professor chegar com humildade, preparar a sua aula, mas fazer uma abordagem de maneira que possa haver cooperação também dos seus alunos. Então, esse é um ponto fundamental. Principais vantagens dos recursos institucionais. Nesse caso aqui, principais vantagens desses recursos. Atuam sobre o sentido, facilitando a aprendizagem, melhorando a retenção do conhecimento, atua como incentivo, economiza o tempo, reforça a comunicação oral, contribui para se obter o estado de atenção. Alguém disse, se eu ouço, decoro, se leio, entendo e se vejo, aprendo. Vou repetir, se ouço, decoro, se leio, entendo e se vejo, então eu aprendo. Nessa questão ainda, eu posso destacar
o cuidado da utilização dos quadros didáticos. Nesse caso, hoje em dia existem outros recursos, como já aconteceu, já hoje nós temos aí os data shows, as informações que são dadas através da internet, que é um recurso enorme hoje em sala de aula, pessoas que utilizam aí os computadores, enfim. Hoje nós temos N recursos, mas já houve tempo que as pessoas utilizavam, por exemplo, retroprojetor. Tem um livro do Marcos Tuller, esse que está aqui, vou estar mostrando para vocês. É um livro, eu não sei se vai ficar ao contrário devido à gravação, tá? Mas é esse livro aqui, editado pela CPAD. Eles vêm fazendo algumas abordagens de aprendizagem e que são muito boas e que precisam ser lidas, mostrando também algum contexto que estão relacionado aos alunos, por exemplo, o contexto da área espiritual. Claro que eu estou no tópico aqui, no cuidado da utilização do quadro didático. Eu estou aproveitando e mostrando para vocês que existe esse material aqui, ó. Critério para a seleção de informações, recursos, né, que ele coloca aqui, ó, critério para a seleção dos recursos, está na página 42, critério para a utilização dos recursos, ou seja, na verdade, ele está falando dos recursos didáticos, tá? São recursos didáticos. Prosseguindo então, além do livro que eu já mostrei, existe também outros assuntos, outros livros que podem ser utilizados, como a Escola Dominical do Antônio Gilberto. Esse material aqui é importante e que pode ser utilizado também, ok? Voltando, para a gente poder fechar a nossa palestra, o nosso encontro, vamos lá, cuidado da utilização dos quadros didáticos, apagar o quadro de cima para baixo, dividir o quadro em áreas se houver muito a escrever. Nesse caso aí nós estamos se referindo àqueles que utilizam esse quadro, né? Escrever de maneira legível e correta, podendo abreviar, utilizar a caneta. Nesse caso, hoje a maioria é caneta, há poucos lugares que utilizam giz, né, de diferentes cores. Apresentar os assuntos em resumos e esquemas que também são importantes. No caso da revista Escola Dominical, você pode fazer um resumão dela, pontuando. Claro, eu me refiro muito mais a isso na conclusão. Apresentar os assuntos e resumos de esquemas, utilizar gravuras ou material de desenho quando necessário, evitar permanecer muito tempo de costa para a turma. Uma outra coisa, quem utiliza o quadro, no caso aí, não ficar muito tempo, como diz assim, dando, nesse caso, as costas para a turma. Seria importante você sempre estar ali, como é que se diz assim, se movimentando. Falar enquanto escreve também é importante, tá? Isso aí é uma outra questão didática bem importante para os professores. Bom, seguindo, cuidado na utilização de data show. Então, nós temos aí, instalar em lugares adequados, arejado e manter limpo, ligar o data show, projetar as informações desejadas, desligar o data show após dar um tempo suficiente para que a turma leia e entenda as informações expostas, faça comentário e explique afastando-se da imagem projetada, se possível uma caneta para apontar diretamente na projeção ou uma vareta para apontar, no caso, a tela. Prosseguindo, conceitos importantes. Destaco a palavra psicologia, é a ciência do comportamento. Nesse caso aqui, psicologia é a ciência do comportamento. Procura compreender, predizer, se necessário, modificar o comportamento, ou seja, orientar, na verdade, o comportamento. A aprendizagem é a mudança de comportamento que resulta da prática ou da experiência. Comportamento é toda a reação do organismo a um estímulo. Então, o comportamento, ele reage a um estímulo. Se você pergunta ao seu aluno, naturalmente você está pedindo dele uma resposta. Processo de aprendizagem, vamos lá. A aprendizagem é desenvolvida através dos domínios do comportamento, os quais podem ser divididos: cognitivo, psicomotor e afetivo. Então, são três. Cognitivo envolve a utilização da capacidade intelectual, o psicomotor envolve a utilização de técnicas, habilidades e destrezas, afetivo envolve a utilização de atitudes e hábitos de conduta socialmente valorizados, de interesses e ideais. Prosseguindo, característica do processo de aprendizagem. Nós temos a dinâmica, contínua, global, gradual e cumulativa. Dinâmica exige atividade constante do aprendiz. Contínua, a pessoa aprende durante toda a vida. Global envolve a pessoa em sua totalidade. Gradual, parte dos mais simples para o mais complexo.
E cumulativa, as experiências vão se somando ao longo da vida. Condições para aprendizagem interna e externa. Interna, nós temos as questões internas, nós temos motivação, é a energia interna que desencadeia, dirige e mantém ou modifica o comportamento em direção a um objetivo. Segundo, dentro das internas, nós temos estado de alerta, só percebemos o que nos desperta a atenção. Isto quer dizer que aprendemos com mais facilidade aquilo que mais nos toca, aquilo que mais gostamos, aquilo que mais nos interessa, é muito comum. Então o professor ele precisa, em sala ou em classe, fazer com que o aluno se identifique, se aproxime, principalmente no nosso dia a dia da IBD, que nós temos aí um número da igreja bem reduzido. Não é um número total que você tem dos membros da sua igreja que frequentam a escola bíblica dominical. Terceiro ponto, a habilitação inicial. Eu estou falando sobre as condições para a aprendizagem. Na parte interna, eu falei sobre motivação, estado de alerta e agora habilitação inicial, conseguida somente quando o organismo atinge um estágio adequado do desenvolvimento físico e neurológico. Tá? Então, nós temos essa questão, estão relacionadas às questões internas da nossa aprendizagem. Outro ponto é as questões externas. Nós temos a técnica, é o que nós estamos tentando abordar agora, a atenção e o ambiente. A técnica de aula utilizada pelo instrutor, qual é a técnica que você vai utilizar, qual é o modelo, qual é a forma que você utiliza para chamar a atenção dos seus alunos. A atenção, ou seja, do instrutor, nesse caso, a questão externa, o instrutor precisa estar bem localizado, informado com o temário do assunto que ele vai estar abordando, e o ambiente que deve ser confortável ou, nesse caso, favorável. Você precisa entender que cada ambiente, dependendo de onde está localizada a igreja, é a forma em que você vai também trabalhar. Essa é a grande realidade. É o que acontece com os professores de uma maneira geral. Em cada momento ele tem uma realidade. Às vezes na escola particular ele tem uma habilidade X, porque existe uma certa disponibilidade para um determinado material didático. Na escola X ele não tem tanto, então ele tenta se adaptar dentro de um contexto. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Tá? Técnica de incentivação. Outra coisa, vocês vão observar que em algum momento eu também acabo utilizando algumas coisas que podem gerar barreira à comunicação. Mas por quê? Eu vou aproveitar essa experiência clara que está acontecendo para mostrar que a preocupação do professor em fazer um resumo, no meu caso, eu estou resumindo as informações para tentar trazer em pouco tempo. E isso pode também gerar um bloqueio. Mas eu gostaria de contar aí com a amabilidade e o perdão de vocês. Vamos lá? Técnica de incentivação. Incentivo é o objeto ou situação externa que vai ativar os motivos. Então vamos lá. Quais são as técnicas de incentivação? Correlação real, persuasão oral, participação ativa, insucesso inicial, êxito inicial, leitura e comentário do texto, competição, que são pontos que estão abordados na técnica de incentivação. Então, quando eu falo de correlação real, é contar um caso verídico que tenha relação com o que vai ser ensinado em aula. Quando eu falo de persuasão oral, é convencer a turma da utilidade da matéria, utilizando argumentos convincentes. Participação ativa é propor um tema para debate individual ou em grupo durante um curto espaço de tempo. Insucesso inicial é apresentar um problema de difícil solução que demonstre a falta de conhecimento dos alunos sobre a matéria a ser ensinada. Êxito inicial é apresentar questões ou problemas de fácil solução, demonstrando que a matéria não é difícil. E a leitura e comentário do texto é ler ou comentar um texto que trate do assunto da aula. E competição é promover competições positivas, oferecendo recompensas e prêmios. Diga ao aluno o que vai aprender, o que se espera dele e mostre a necessidade do assunto. Este é um ponto importante. Meus amados, eu vou fechar agora essa parte do assunto da técnica de ensino e vou deixar como parte 1. E nós vamos passar para a técnica de ensino parte 2, em que no próximo vídeo eu vou estar gravando falando sobre o estudo dirigido, o estudo de caso,
instrução programada, dinâmica de grupo e exposição oral. Tá bom? Quero agradecer. Você compartilha aí a nossa videoaula, podemos assim dizer, as informações, a palestra que nós estamos dando. Eu acredito que vai estar ajudando muitos meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Não esqueça de dar o like para nós e compartilhe. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.